pessoal, um grande abraço a todos. Estou até com cara de sono, acordei cedinho para confirmar algumas informações e consegui as confirmações sobre a presença do empresário de Renato em solo mineiro. Ele está lá tratando com o Atlético Mineiro questões que envolvem salário, interesses do técnico Renato Portaluppi e sim o Galo apresentando uma proposta oficial para tirar Renato do tricolor. É agora aqui no canal do Vaguinha. Aproveita um tempinho aí, aperta no botãozinho aqui embaixo, te inscreve no canal, deixa o teu like, comenta aqui embaixo. Renato é uma boa opção para o Galo? Chegou o fim da era Renato aqui em Porto Alegre? É isso que eu quero saber de vocês. Olha só, ontem a gente trouxe a informação de que houve uma conversa de dirigentes do Grêmio com o empresário do Renato, o Gelson Oldenburg, o gauchinho, e que nesta conversa o Renato teria já autorizado o gauchinho a falar sobre valores do novo contrato dele até o final deste ano de 2021, que é quando termina o acordo verbal de Renato com o presidente Romildo Bolzan Júnior. No final de 2021, o presidente Romildo Bolzan Júnior sai do Grêmio e existe um acordo entre os dois para que ele fique, para que Renato fique no Grêmio até o final desta temporada. Pois bem, nesta primeira reunião, o Grêmio chegou a um limite financeiro. O Renato já ganha muito bem, tem um dos melhores salários do futebol brasileiro, entre os técnicos do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, se não o melhor da atualidade, e o Grêmio estabeleceu um limite financeiro. Disse, Renato, daqui a gente não passa. A gente sabe que há uma relação um pouco conturbada entre o Renato e o CEO do Grêmio, o senhor Carlos Amodeu, e por isso as negociações são feitas direto com o empresário do Renato, com a presença do empresário do Renato. Enfim, houve essa conversa. Há o interesse do Grêmio em permanecer com o Renato Portaluppi, mas o Grêmio também não quer ficar refém do Renato. E esta informação cai como uma bomba no Grêmio, que não esperava isso. O Grêmio não esperava isso e não sei como vazou essa informação. O que eu sei é que o Gelson Oldenburg, o gauchinho, tá negando para todo mundo que tá em Belo Horizonte. Eu mandei mensagem para ele não me respondeu. Liguei, ele não me respondeu. Ele garante que está em São Paulo e não em Belo Horizonte. O Globoesporte.com deu inclusive o voo que levou o gauchinho de Porto Alegre para Confins, que é a cidade onde fica o aeroporto internacional lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Então tem detalhes da chegada dele lá. O Rodrigo Caetano não fala sobre o assunto. O Rodrigo Caetano é o diretor executivo do Atlético Mineiro, mas todo mundo informa em Belo Horizonte que o ficha 1 para comandar o Atlético Mineiro é Renato Portaluppi. O que me chama a atenção nisso tudo, e eu não tenho dúvida nenhuma que alguns torcedores do Grêmio vão interpretar isso como uma espécie de traição por parte do Renato e do staff do treinador. Por parte do Renato, porque o Renato sempre garantiu ao Grêmio prioridade, o Renato sempre disse ao Grêmio que encerraria as conversas com o presidente Romildo Bolzan Júnior, caso não ficasse, caso não venha a ficar, e depois ia negociar com outro clube. Pois bem, nós temos aí a decisão da Copa do Brasil começando no próximo domingo e uma conversa do Renato com o Atlético Mineiro, antes da definição da permanência do Renato. A não ser que, e aí eu não tenho a informação, já nesta primeira reunião foi descartada a permanência de Renato no Grêmio. E aí o Renato já comunicou o Grêmio, comunicou o empresário, vai lá para Belo Horizonte para ouvir os caras. E aí, a não ser que isso tenha acontecido, tá tudo certo, tá tudo legal. O que não pode é uma instituição do tamanho do Grêmio, mesmo sendo o maior ídolo da história do clube, que é o Renato, maior jogador da história, um dos principais técnicos da história, ao lado de Valdir Espinosa e Renato e Filipão. Tem gente que acha que o Renato é o maior técnico, tem gente que acha que é o Filipão, tem gente que acha que é o Valdir Espinosa. Não tô aqui emitindo juízo de valor, não tô julgando aqui. Mas apesar de ser o Renato, o Grêmio precisa tocar a sua vida e não pode ser refém. Então, eu acredito muito que tenha acontecido algo nessa conversa já com os dirigentes do Grêmio para que tenha sido dada uma autorização do Renato conversar com o Atlético Mineiro. Certo? Porque o Grêmio não pode ficar nas mãos do Renato. E o Grêmio tem que se mexer.
Tem que ir atrás de um novo técnico. E um novo técnico, aí a gente fala mais pra frente. Quem deve ser o substituto de Renato, caso ele não permaneça no Grêmio. Mas essa é a informação, o empresário está em Belo Horizonte tratando da ida de Renato para o Atlético Mineiro. Vai ouvir a proposta do Galo, já tem a proposta do Grêmio, a nova proposta do Grêmio, e vai decidir. Renato sai do Grêmio, Vaguinha? Não sei, não tenho essa informação ainda, mas estou em cima do lance. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, tchau, tchau.